Falta menos de um mês para a nossa conferência de 10 anos do aniversário da Igreja de São Paulo. Irmãos, vocês estão animados? Essas canções que a gente está cantando aqui no culto hoje são algumas das canções que a gente vai cantar na conferência. E olha isso, nós acabamos de ver um milagre aqui, que foi o batismo da Isabel, que agora é nossa irmã em Cristo. Irmãos, temos que estar animados. Por quê? Porque já estamos numa conferência, não é? Se a gente vai cantar essas canções na conferência. Se a gente vai ver batismos na conferência, é por isso que a gente faz uma conferência, para ver batismos, amém? A gente já está numa conferência então. Hoje estamos numa conferência para Deus. Então vamos estar alegres, irmãos, hoje. Vamos estar animados com a palavra de Deus que a gente vai escutar. Vamos cantar de todo o coração, como igreja. Porque sem dúvida é um privilégio estar aqui. Então com esse espírito, eu queria chamar cada um de vocês a orar junto comigo. Para a gente começar a nossa pregação. Vamos lá. Querido Deus e Pai, obrigado pela conferência. Pai, não só pela conferência daqui a um mês, mas obrigado pela conferência de hoje. Pai, eu oro que nesse culto nós possamos entender que a gente está aqui hoje por causa do Senhor. Para servir ao Senhor, para nos alegrar no Senhor, cantar para o Senhor e dar todo o nosso coração aprendendo a sua palavra agora. Que vai nos cortar, que vai nos animar, nos inspirar. Pai, eu oro, por favor, ajuda a gente a estar animado de estar aqui hoje. Porque é um privilégio, realmente, Deus, a gente poder estar juntos como família. Pai, obrigado por tudo, por esse domingo. Em nome de Jesus oramos. Amém? Amém. Hoje nós vamos ver o livro de Atos, como estamos fazendo a nossa série do livro de Atos, amém? Hoje nós vamos aprender mais sobre o capítulo 8 de Atos. E aqui a Bíblia vai tratar de uma das questões mais importantes. Na verdade, é a questão mais importante da Bíblia. É a salvação. Então nós vamos ler hoje sobre várias pessoas que foram salvas no livro de Atos. E a gente vai ver mais sobre essa pergunta, que na verdade é a pergunta mais importante de todas. Por isso que o título da nossa aula hoje é Uma Questão de Salvação. Vamos lá em Atos 8, versículo 1. Atos 8, irmãos. Fala assim: e Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Vamos recordar um pouquinho aqui de Atos capítulo 7, que a gente estudou há 2 semanas atrás. Nós estudamos sobre o primeiro mártir da igreja, que foi Estevão, lembra? Ele foi lá corajosamente e pregou contra os judeus, que eles tinham crucificado Jesus. E eles não gostaram nada de ouvir a pregação de Estevão. Tanto é que ele foi condenado à morte por apedrejamento. E Saulo estava lá, que no próximo capítulo vai se converter. Amém? É o nosso conhecido Paulo, que escreveu 2/3 do Novo Testamento. Mas no próximo capítulo a gente fala mais de Paulo. Mas Paulo estava aqui, no final da morte de Estevão, consentindo com tudo que tinham feito contra Estevão. E logo depois da morte de Estevão, a Bíblia relata um cenário de caos e de guerra. Imagina, um pouco parecido com o que a gente está vendo hoje na Ucrânia, que já está semanas em guerra contra a Rússia. Então a Rússia foi lá e invadiu a Ucrânia, para quê? Para tomar posse do território dos ucranianos. Então são 2 países em guerra. Mas o que a gente visualiza aqui é um pouco diferente, na verdade. Não é a guerra entre 2 países, é a guerra contra o cristianismo. Porque com a morte de Estevão, muitas pessoas agora começaram a perseguir os cristãos, mas agora é uma perseguição em massa, diferente de antes. Antes foram mais os apóstolos que tinham sido perseguidos. Agora os cristãos estão sendo perseguidos como um todo.
E é muito louco pensar nisso, né? Imagina, alguém invadir a Ucrânia, mas não para atacar os ucranianos, mas só para atacar os discípulos lá. Imagina ser um discípulo nessa época, você ser um alvo, basicamente, né, dos mais poderosos daquela época. É isso que aconteceu. Aqui fala de Paulo, especificamente de novo, no versículo 3, que ele devastava a igreja. Imagina isso, irmãos. Você tem um homem influente e poderoso como Paulo, devastando a igreja. Esse era o objetivo central dele, devastar a igreja. E ele ia de casa em casa. Imagina, batem na sua casa e não é o iFood. Você acha que é. E é Paulo. E ele te arrasta e te coloca na prisão. É isso que aconteceu com os nossos irmãos. Isso é um fato que a Bíblia está relatando. E no final fala algo que pode deixar a gente assustado, num primeiro momento. Fala que, na verdade no versículo 1, perdão. Fala que os discípulos, exceto os apóstolos, foram dispersos. E nesse momento a gente se questiona, nossa, será que é o fim? Porque quando Jesus morreu, como um mártir na cruz, só sobraram 120 pessoas. A gente estudou isso em Atos 1, lembra? Agora está falando que só 12 ficaram em Jerusalém, os 12 apóstolos, que Matias substituiu Judas, lembra? Então só sobraram 12 agora? Será que está pior do que a morte de Jesus? Na verdade não, irmãos. Vamos continuar lendo, versículo 4. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Felipe para a cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Felipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Na verdade, irmãos, o que aconteceu é algo extraordinário. Quando os discípulos foram dispersos, não é porque eles estavam com medo da guerra contra eles. É porque eles queriam pregar a palavra de Deus. E eles entenderam que a perseguição que se desencadeou nada mais era do que uma oportunidade. Então Deus estava abrindo as portas pela primeira vez no livro de Atos. Não só para que Jerusalém fosse evangelizado, que é onde estava focado o cristianismo até então, mas para que a partir de agora o cristianismo se espalhasse para o mundo inteiro. E é o que acontece. Aqui a região da Judéia começa a ser evangelizado, Samaria começa a ser evangelizado, e ao longo do livro de Atos, nós vamos ver que os nossos irmãos evangelizaram o mundo inteiro. Que incrível! Que incrível a fé deles! E claro, não tem como lembrar da fé dos nossos irmãos ucranianos, agora no que está acontecendo. O Gustavo e a Ana que tiveram um tempo ontem comigo com a Bea, e eu apreciei demais poder ouvir mais do coração deles, irmãos. Ele estava me contando, na igreja de Kiev, antes de começar a guerra, tinham 92 discípulos de Jesus. E você imagina, nossa, começou uma guerra. Imagina começar uma guerra em São Paulo agora. E a gente está olhando para aquele prédio e tem um bombardeio lá naquele prédio agora, durante o culto. Imagina, é isso que está acontecendo. Os discípulos estão em casa, tendo um culto juntos, um devocional, e do nada você começa a ouvir tiros. Gustavo compartilhou isso semana passada. E você pensa, nossa, talvez muitos deixaram a fé nesse momento, né? Porque as pessoas naturalmente ficam com medo, né? Mas não discípulos. Ele me falou que até agora, depois de tudo que aconteceu, eles viram só uma queda em toda a igreja. Eles estão tendo cultos diariamente pelo Zoom. Olha isso, eles oram todos os dias juntos, irmãos. E claro, eles fizeram o possível para evacuar da Ucrânia os russos, principalmente, por isso que a Ana está aqui. Hein? Não porque ela está com medo, porque eles vão agora para a Rússia evangelizar. Pensa que loucura, qual é o pior lugar, logicamente falando, para você estar? Eles estão dando risada, porque é para lá que eles vão. Eles vão para a Rússia. Não tem McDonald's lá, mas... Que terrível. Não tem... Seu celular talvez não funciona lá, se é Apple. Porque a Apple não funciona mais lá. Não tem mais Coca-Cola. Várias empresas estão saindo da Rússia agora. Ninguém quer estar na Rússia, basicamente. Mas eles, por amarem a Deus, eles vão voltar para lá. Para evangelizar em Moscou, junto com os discípulos lá. Que incrível, irmãos. Que incrível a fé deles.
E eles não estão com medo. Eles não saíram da Ucrânia porque eles estão com medo. Não é isso. Eles estão entendendo que agora Deus está dando uma oportunidade para evangelizar esses países que estavam tão fechados pela dureza dos corações. Também aconteceu lá na Polônia agora. Muitos ucranianos que foram refugiados foram para a Polônia. Na verdade, muitos refugiados, não só discípulos, estão indo para lá agora. Porque a Polônia é parte da OTAN, que é a organização militar que reúne vários países, entre eles os Estados Unidos. Então é um dos lugares mais seguros, entre aspas, para você estar, né, por a Polônia ser parte da OTAN. Então muitos foram para lá, e agora dos 92 discípulos, o Gustavo me disse que tem uns 50 na Ucrânia, e eles estão indo para o leste da Ucrânia. Não, para o oeste da Ucrânia, onde é mais seguro. E os que estão conseguindo sair estão indo para a Polônia. E agora, Nick e Denise Bordieri, que são os líderes mundiais do Mercy, que vão estar aqui na conferência, inclusive, eles foram para a Polônia para realizar o que eu diria que é a maior ação do Mercy até hoje, desde a existência do Mercy. O Mercy é um braço benevolente da igreja que promove ações humanitárias. E agora a gente está numa campanha, como a gente falou no último domingo, de poder levantar fundos e doações para ajudar os nossos irmãos e irmãs lá na Polônia, especificamente. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Na Polônia, agora, tem cerca de 1.000 estrangeiros que vieram da Ucrânia. 1 milhão de estrangeiros a mais. Tem 2 milhões de ucranianos. Imagina como está o coração dessas pessoas agora. Imagina se você fosse um refugiado de guerra. Provavelmente essas pessoas estão muito mais abertas agora ao ouvir do Evangelho, não é? Tem muitos discípulos indo para lá agora, para a Polônia, junto com Nick e Denise. Porque a gente vai começar uma ação global do Mercy, que não só vai promover ajuda humanitária para esses discípulos, para outras pessoas também que estão refugiadas da guerra, mas vai começar uma igreja lá na Polônia. Olha que incrível, irmãos. Falando sério, não anima vocês ver que a mesma coisa que aconteceu em Atos 8, com os nossos irmãos em Cristo, está acontecendo agora mesmo? Por quê? Porque nós somos um movimento de igrejas. E quando uma igreja precisa de ajuda, nós nos levantamos, irmãos. Imagina se essa guerra fosse em São Paulo. Imagina se fosse a gente tendo que deixar as nossas casas hoje, talvez para nunca mais voltar. Imagina se a gente tivesse espalhado por aí, pelo Brasil agora, por outros países na América do Sul. Imagina quanto essa ajuda financeira ia impactar as nossas vidas. Imagina quão grato a gente seria por ser parte de um movimento de igrejas, que está ajudando a gente financeiramente agora. Então, é assim que os nossos irmãos ucranianos estão agora. É nessa situação. E nós estamos sendo chamados agora a nos importar de verdade com eles. Eles não precisam de ajuda financeira daqui a um mês. Eles precisam de ajuda agora. E eu queria animar toda a igreja aqui em São Paulo. Eu sei que aqui a gente tem uma igreja muito generosa, que tem dado muito a Deus. Nós temos uma conferência, e eu sei que a gente está sacrificando para se planejar financeiramente para a conferência, mas essa é a situação dos nossos irmãos. Muitos deles não têm nada. Entende? Então, eu queria chamar a gente a doar. Se você pode doar, não importa que seja 5, 10 reais. Agora você pode entrar na conta do PagSeguro, aqui da igreja, e tem a conta do PagSeguro e tem um Pix, que é uma chave aleatória. Então, se você não colocar chave aleatória, não vai funcionar o Pix, entende? Então, se as doações que vão ser feitas ao longo dessa semana, lá no PagSeguro, vão ajudar diretamente os discípulos ucranianos. E eu queria chamar a gente, irmãos, a ter um coração generoso, de poder ajudar com o que a gente pode. Amém? E é isso que Deus quer produzir. Não só uma ajuda para eles sobreviverem, mas uma ajuda para eles pregarem a palavra de Deus. E o nosso primeiro ponto de hoje, lembra uma questão de salvação. Perseguição é questão de salvação. Vamos em 2 Timóteo 3, versículo 12. Então, isso não só serve para os ucranianos agora, discípulos que estão sendo perseguidos. Isso serve para cada um de nós. 2 Timóteo 3, versículo 12, fala: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ou seja, perseguição
É uma questão de salvação. A Bíblia não diz aqui que alguns dos que desejam viver piedosamente serão perseguidos. Não fala que todos talvez serão perseguidos. Fala que todos serão perseguidos. É uma promessa. É uma promessa da Bíblia. Para os ucranianos que estão sendo perseguidos agora por causa da guerra, mas também para mim e para vocês. É uma promessa. É uma certeza da Bíblia. É uma questão de salvação, portanto. E a minha pergunta é, qual foi a última vez que você foi perseguido? Por ser um discípulo. Qual foi a última vez que por obediência às Escrituras, você recebeu perseguição? Talvez na sua casa, da sua família. Eu conheço irmãos e irmãs que algumas vezes foram impedidos de sair de casa para vir no culto. Os pais trancaram eles em casa. Isso é perseguição. Entende? Existe uma perseguição mais emocional também na família. Como, você não ama a gente mais. Você não quer estar mais aqui em casa. E às vezes é muito difícil para pessoas ouvirem isso. Das pessoas que a gente mais ama, né? É claro que isso não é verdade. Como discípulo, a gente ama ainda mais nossa família. Mas a gente ama ainda mais a Deus, amém? Então, temos que amar a nossa família. Mas muitas vezes a perseguição vem de lá. Qual foi a última vez que você foi perseguido no seu trabalho? Talvez pelos seus colegas de trabalho, ou pelo seu chefe, porque você falou, por favor, eu não posso perder o culto de homens, o culto de mulheres. Então, eu tenho que sair no horário. Isso eu não posso negociar. Talvez você vai ser perseguido por isso no seu trabalho. Mas é parte da promessa da Bíblia também. Ou na sua sala de aula. Qual foi a última vez que você foi perseguido? A perseguição, claro, não é o que a gente busca. É tolice você querer ser perseguido intencionalmente. Mas é inevitável. E quando você é perseguido, você tem que ficar animado com isso. Por quê? Porque a perseguição é um termômetro espiritual do quão quente você está para Deus agora. Sem perseguição, quer dizer que você está morno. Quer dizer que você está frio espiritualmente. Agora, com perseguição, já é um bom sinal, amém? Que você está quente para Deus. Então, essa semana a gente teve uma campanha na universidade. E é muito interessante ver como a perseguição muitas vezes evangeliza mais rápido que a gente. E é uma boa coisa, de verdade. A gente está evangelizando o mundo por meio da perseguição agora mesmo. E a Bia me contou que ela foi evangelizar com uma menina na universidade. E ela falou, olha, eu sou parte de um grupo cristão e a gente estuda a Bíblia com as pessoas. Aí ela, não vai falar que é aquele grupo Invictus. Porque eu ouvi falar que é uma seita, esse grupo. E ela, não é esse grupo Invictus. Você está enganada. A gente tem um grupo aqui que estuda a Bíblia, amém? Ela só não falou que é Convictus o nome certo. Entende? Mas até aí ela está falando a verdade, né? Nosso grupo não chama Invictus. E não é uma seita também. Ainda que por perseguição as pessoas pensem isso, amém? Mas olha que incrível, irmãos. A gente está em fogo evangelizando na universidade agora. E a gente está sendo mais e mais perseguido por isso. A gente fica triste, a gente fica desanimado, a gente fica com medo de ser perseguido? Não. Muito pelo contrário. A gente fica como os nossos irmãos em Cristo. Eles foram dispersos, mas eles estavam animados. Eles estavam em fogo por Deus. E é assim que nós estamos agora mesmo. Os ucranianos, o Pia e a Ana estão assim, e a gente está assim também, aqui em São Paulo. Vocês estão comigo? Sem perseguição, nós temos um indício que não estamos vivendo uma vida piedosa. Com perseguição, a gente pode se animar por isso. Olha, eu estou sendo perseguido por obedecer a palavra de Deus. Que incrível. Perseguição é uma questão de salvação. Vamos voltar aqui em Atos 8. Vamos no versículo 9 agora. Fala o seguinte. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade. Impressionando todo o povo de Samaria, ele se dizia muito importante. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: esse homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Uau. Versículo 11. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Felipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo,
creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Felipe por toda parte, observando, maravilhado, os grandes sinais e milagres que eram realizados. Então, o que nós vemos aqui? Nosso segundo ponto. Batismo é uma questão de salvação. Entre os que foram dispersos estava Felipe. E nós vemos, pela continuação do capítulo 8, que esse Felipe não era Felipe o apóstolo, um dos 12, era Felipe um dos 6, de Atos capítulo 6, que a gente leu já, lembra? Foram escolhidos 6, entre eles Estevão, e lá tem um Felipe também, que é esse Felipe aqui, que foi disperso, porque os apóstolos ficaram em Jerusalém. Aqui a gente está vendo o relato do início da evangelização de Samaria. Ele chega até lá, e tem um homem chamado Simão, que a Bíblia fala que ele fazia mágica, e iludia as pessoas com a mágica que ele fazia. Só que quando Felipe chegou lá, ele pregou a palavra de Deus. Muitos creram, e não só creram, foram batizados. É muito interessante quando você começa a ler o livro de Atos corrido, como a gente está fazendo, porque você vai ver ao longo do livro inteiro, ao lado da palavra crer, a palavra batismo. Elas caminham juntas. Não como a gente vê no mundo religioso hoje em dia, que você pode crer hoje, aceitar Jesus hoje no seu coração, fazer uma oração e achar que você está salvo, e aí ser batizado daqui 6 meses, tem uma cerimônia, expõe uma roupa branca, né? Mas o batismo não muda nada, na verdade. Porque os mesmos pecados que você cometia antes do seu batismo, você comete depois. Então você está sendo imoral com a sua namorada antes do batismo, e você continua sendo imoral depois do seu batismo. Então, quando crê, não está ligado a arrependimento, e não está ligado ao batismo, significa que essa crença e esse batismo não servem para nada. É só uma ilusão. Assim como Simão, o mago, ele iludia as pessoas, e muitas pessoas seguiam ele, fala. Então, o número de pessoas seguindo uma suposta verdade, não torna isso uma verdade, necessariamente. Sabemos que tem muitas pessoas hoje em dia acreditando nessa falsa doutrina de aceitar Jesus no coração. De achar que quando você faz essa oração, você já está bem com Deus, que o batismo é um símbolo. Se você acredita nisso hoje, está aqui, eu quero te convidar a estudar a Bíblia. Porque talvez você está iludido hoje. Você está iludido e está acreditando e seguindo algo falso. Como Simão. Ele enganava e pessoas seguiam ele. Mas aqui não, Felipe, ele traz a solução, que era pregar a palavra de Deus. Nós queremos estudar a Bíblia com pessoas, para ensinar o que a Bíblia verdadeiramente fala. E lá nós vemos com clareza, que a salvação vem quando você crê, quando você se arrepende e é batizado. Por isso o batismo é sim uma questão de salvação. Vocês estão comigo? Por isso que quando a Isabel, ela foi batizada na quinta-feira, ela foi salva de todos os pecados dela. E agora, olha isso, ela se tornou nossa irmã em Cristo. Ela já crê em Jesus. Ela já cria. Mas o que ela viu nos estudos bíblicos é que só crer em Jesus não levou ela a mudar o coração dela. Não levou a mudar a vida de pecado que ela tinha. E quando ela estudou as Escrituras, a Bíblia me compartilhou que ela foi muito aberta e vulnerável ao coração dela. Que ela estava quebrantada, ela só queria obedecer o que as Escrituras diziam. Amém. E por isso ela foi batizada. Amém. Como os discípulos aqui em Atos 8 também foram batizados. Vamos dar seguimento à nossa leitura no versículo 14. Fala: os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus. Então você não só aceita Jesus, você precisa aceitar a palavra de Deus, amém? Enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição de mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: deem-me também esse poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Aqui nós vemos a continuação da passagem. E os apóstolos, eles decidem ir até Samaria,
onde Felipe tinha pregado e muitos tinham se convertido. E por quê? Porque no versículo 18 fala que o Espírito Santo era dado com a imposição de mãos dos apóstolos. Eu quero explicar rapidamente isso. A gente tem um estudo bíblico nos princípios básicos, chamado Dons Milagrosos do Espírito Santo. Esse é um dos princípios básicos da Bíblia, irmãos. Nós temos que saber ensinar isso com confiança. Amém? Não devemos pular esse estudo como se fosse algo menos importante. Está nos princípios básicos. Explicando brevemente, nós vemos alguns tipos de manifestações do Espírito Santo no Novo Testamento. Entre essas manifestações, nós vemos a habitação do Espírito Santo, como vemos lá em Atos capítulo 2. Quando somos batizados, além do perdão dos pecados, nós recebemos a habitação do Espírito Santo morando em nós, que nos faz uma nova pessoa, uma nova criatura. E nós temos também os dons milagrosos da era apostólica. Se você era um apóstolo, como Pedro era, como João era, como Paulo era, você podia simplesmente chegar em alguém, impor suas mãos, e você podia curar essa pessoa. Você tinha esse poder. Era algo muito legal, imagina. Você poderia fazer outras coisas também, como pegar uma cobra, ser picado e nada te acontecer. Tinha outras coisas que eles podiam fazer. Aqui nós vemos também eles expulsando demônios. Tudo isso só pela imposição de mãos. Só que a imposição de mãos era algo que os apóstolos podiam fazer. E eles podiam passar esse dom com a imposição de mãos deles também. Então, além de curar e fazer essas coisas, eles podiam transmitir isso, sei lá, para o Heitor poder fazer isso também. Imagina o Heitor poder curar. Ou o Lucas poder curar também. Só que o Lucas, se ele não fosse um apóstolo, ele não podia passar esse dom adiante. Por quê? Nós vemos no versículo 18 que só os apóstolos podiam fazer isso. Se Felipe pudesse fazer isso, ele não teria chamado os apóstolos para Samaria. Ele não era apóstolo. Então ele só podia curar, mas não podia transmitir os dons. Quando Pedro e João foram lá, eles passaram os dons. Mas o que acontece quando o último apóstolo morreu? No primeiro século? Os dons cessaram. Então, hoje em dia, essas coisas que nós vemos nas igrejas pentecostais, de pessoas impondo as mãos para curar alguém, isso é uma ilusão. Isso é uma doutrina que está em desacordo com a Bíblia. E, de novo, no meio de tantas outras falsas doutrinas, como aceitar Jesus. E o que deixa isso mais claro para mim é olhar a vida das pessoas. Entende? Nós vemos aqui Simão, que viu os apóstolos imporem as mãos, e ele queria poder fazer isso também. Ele ofereceu dinheiro, a Bíblia fala. Então, o que nós vemos mais hoje, no meio pentecostal principalmente, é muitas pessoas buscando milagres, mas vivendo em pecado. Entende? Isso é muito ruim, irmãos, porque isso suja o nome de Deus. Isso suja a palavra de Deus e o que ela quer construir, entende? Então nós precisamos ter essas convicções como discípulos para poder ajudar as pessoas, entende? Então estuda a Bíblia profundamente, aprende mais esses temas, e você vai poder ajudar mais pessoas como Felipe fez aqui. Não só o batismo é uma ação de salvação, mas entender essa doutrina essencial da Bíblia, que nós chamamos de princípios básicos. Mais uma vez, se você está visitando a gente hoje, eu quero te animar e te desafiar a conhecer os princípios básicos da palavra de Deus. Amém? Vamos seguir aqui lendo, versículo 20. Pedro respondeu: pereça você e o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte, nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Aqui nós vemos um dos discipulados mais fortes da Bíblia. Quando Simão ele tenta comprar, ele tenta oferecer dinheiro para poder ter esse dom que só os apóstolos tinham, Pedro repreende ele aqui de uma forma muito forte.
Ele fala, olha só, o seu coração não é reto. Você não pode comprar o dom, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Ele fala, eu vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Compara esse discipulado, talvez com alguns dos nossos tempos de discipulado na igreja. Então, eu gosto muito de um livro, que muitos de nós já lemos, que chama O Leão Nunca Dorme. E lá ele fala que a gente pode disseminar na igreja um discipulado light. Tipo Coca Light. Que você vai no McDonald's, pede um Big Mac e pede uma Coca Light. Para você ficar com a consciência melhor. Por quê? Porque às vezes ouvir a verdade dos fatos, ela deixa a gente fragilizado. Mas a verdade é a verdade, irmãos. Não queremos ter um discipulado light na igreja. Um discipulado que passa a mão na cabeça de você o tempo todo e diz que está tudo bem. Imagina se Pedro tivesse discipulado, Simão aqui, igual muitos de nós discipulamos no nosso tempo. Irmão, obrigado por ser aberto. E é isso, eu vou orar por você. É chocante ouvir isso, né? Mas é isso que a gente faz muitas vezes. A gente acha que pela pessoa estar sendo aberta, ela já está sendo virtuosa o bastante. Ela já está amando Deus o bastante. Porque pelo menos ela está sendo aberta, coitada. Olha o que ela está passando, eu tenho que animar ela. Mas não é verdade, irmãos. Quando nós detectamos engano na igreja, quando nós detectamos pecado não arrependido, nós temos que amar nossos irmãos. E amar, algumas vezes, não sempre, mas algumas vezes, exige você ser duro. Para mostrar para a pessoa o quão terrível é o pecado. Porque só ser aberto não é se arrepender. E muitas pessoas acreditam nisso. Não, estou sendo aberto, estou me arrependendo. Não, não. Seu coração pode estar como o de Simão hoje. Cheio de amargura e preso pelo pecado. Você pode estar na igreja agora, ouvindo essa pregação. Ser um discípulo por 1, 2, 3, não importa. 30 anos. E não ter um coração reto diante de Deus. E muitas vezes a nossa reação é quando a gente é discipulado um pouco mais forte, a gente fica chateado. Por quê? Com a forma como falaram comigo. Você já pensou isso? Pessoas estão indo para o inferno agora mesmo. Por causa da forma que falaram com elas. Porque elas prestam mais atenção na forma do que no conteúdo. Olha como Pedro falou com Simão aqui. Sério, irmãos. Eu sempre reflito isso. Quando às vezes eu fico um pouco inseguro de ser mais duro com o irmão por amor a ele. Para ajudar ele a reconhecer o pecado dele e se arrepender. Eu sempre penso isso. Se eu não posso chamar um cristão para o arrependimento, como eu vou chamar um não cristão? Como eu vou estudar a Bíblia com alguém que está praticando as mesmas coisas que alguém está praticando na igreja, e eu vou falar que nesse caso é pecado e nesse caso não? Esse é o tipo de igreja que a gente quer ser? Aquilo que a gente pregou contra? Aquilo que a gente deixou para trás quando a gente se batizou? Então, a gente precisa ter convicções na palavra de Deus. E precisa tomar a decisão hoje de amar os nossos irmãos, ainda sendo duro com eles, por amor. E encorajar, claro, e estar perto, claro. Foi o que Pedro fez. E olha a resposta ainda de Simão, sendo que ele estava mal espiritualmente. Ele fala, por favor, ora por mim. Por favor, para que não aconteça nada do que você falou. A atitude dele podia ter sido, nossa, a forma que você falou, Pedro, eu não gostei. E usar isso como uma justificativa para não mudar. Mas talvez Simão ele foi salvo pela forma que Pedro falou com ele. A forma que a gente fala com alguém, uma forma indignada com o pecado, não com a pessoa, pode salvar alguém. Talvez foi o que salvou Simão aqui. Então, o nosso terceiro ponto hoje é, discipulado é questão de salvação. Como está o seu tempo de discipulado? Você está sendo discipulado há mais de uma semana já? Eu queria deixar bem claro aqui, irmãos. Se você está mais de uma semana sem discipulado, você está em pecado. Você está em pecado. Pelo que fala em Hebreus 3, do 12 ao 13. Lá diz que o discipulado não é só um tempo que a gente passa na semana. Hebreus 3 fala que o discipulado é encorajar uns aos outros diariamente. Para o nosso coração não ficar duro pelo pecado, pelo engano do pecado. Talvez Simão
ele ficou enganado desse jeito? Porque ele faltou nos tempos de discipulado. Porque ele começou a achar que o discipulado era algo opcional. Ele, não, eu já era influente aqui sobre as pessoas, eu já sei o bastante, eu não preciso de ajuda. Estou muito corrido na minha semana. Eu acho que tudo bem desmarcar o tempo essa semana. Talvez foi por isso, a gente não sabe, mas é uma hipótese, né? E quando Pedro repreendeu ele, aí ele teve uma chance de mudar verdadeiramente. Então, o nosso discipulado não pode ser algo opcional. Precisamos ter uma convicção no discipulado. Vocês estão comigo? Eu aprecio muito o Apolo, porque nós temos tempo de discipulado toda semana, amém? E nas últimas semanas, nós temos tido tempos fortes, amém? E o que eu mais aprecio no Apolo é isso. Ele não se importa para a forma. Ele se importa em querer mudar para Deus. Entende? Eu já tive tempos com o Apolo que eu pude ser um pouco mais duro com ele por amor, porque eu amo muito a vida dele, e por ele saber disso, ele não fica crítico comigo. Ele recebe com alegria a mensagem, ele agradece, ele é humilde, e ele se dispõe a mudar. Irmãos, nós precisamos ter um coração como o do Apolo, como o da Isa também, né? Porque eles dois têm sido muito humildes quando eles recebem o discipulado. Eles não olham para como a pessoa está falando. Ainda que a gente quer falar com amor, a gente raramente é duro com eles, mas quando precisa ser, por amor a gente também é. E eu sei que o Apolo, ele faz o mesmo com os irmãos que ele cuida. Por quê? Porque ele realmente se importa. Quando você se importa, você às vezes é duro, entende? Então a gente tem que ficar bem com isso. E ver isso como amor. Vocês estão comigo? Vamos terminar aqui o capítulo 8 de Atos, lendo o versículo 26. Atos 8, 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, foi privado de justiça quem pode falar dos seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha, que água, o que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não mais o viu e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto, indo para Cesareia. Pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Uau, que incrível era Filipe! Esse capítulo fala muito de Filipe. Filipe foi em Samaria, ele batizou um monte de gente lá. Ele ficou satisfeito com isso? Não! O Espírito Santo falou para ele: olha, vai até aquela estrada deserta, e ele foi. Ele encontrou o eunuco, nós já conhecemos essa passagem, então vou resumir ela. Ele batizou o eunuco, depois ele foi levado para o Espírito a outro lugar. E o que ele fez? Ele continuava batizando lá. Filipe era uma máquina de batismo. É incrível ver irmãos que são como máquinas de batizar. Eu penso no Borges. Eu não consigo pensar em outra pessoa. Ele, olha isso, irmãos. Ele se transferiu para a USP em São Carlos, para ser parte do time missionário. Ele foi lá terça-feira e ficou lá, já está evangelizando. Ele foi na quarta-feira para São Carlos, porque na terça ele ficou evangelizando em Campinas. Por que ele estava em Campinas? Eu não sei. É igual o Felipe, ele foi transportado e me falaram que ele tinha um alvo de evangelizar 90 pessoas em um dia. Ele evangelizou 110 só.
Ele chegou quarta-feira, todo mundo voltou de São Carlos, menos o Borges. Eu acho que só abriram a porta do carro e falaram, vai Borges, evangeliza. E ele foi, ele tá lá, ele tá morando na USP agora já. Tá evangelizando que nem um louco. Como Felipe. Irmãos, e se cada um de nós decide ter esse coração? De evangelizar e batizar onde quer que a gente vá. Que incrível era Felipe. E por isso ele salvou tantas e tantas pessoas. Ele causou um impacto enorme. Mas nosso quarto e último ponto é, distância é questão de salvação. Olha para quantos lugares Felipe foi. Ele começou em Jerusalém. Ele foi para Samaria. Depois ele encontra o eunuco aqui, no sul, numa estrada que desce de Jerusalém a Gaza. Então ele voltou para Jerusalém de novo. Depois ele vai para Cesareia, no final. Olha quantos lugares ele foi para batizar pessoas. O eunuco também, nós sabemos a história dele. Ele vai da Etiópia até Jerusalém adorar a Deus. A gente sabe que é como ir de São Paulo até o Acre. A gente fala isso nos estudos, é uma distância enorme. E ele foi, ele voltou, e nesse caminho ele foi salvo. Hoje em dia a gente vive na era do virtual, né? Que as pessoas elas ficaram mal acostumadas a só acessar um link e querer participar das coisas. Eu fico muito inspirado pelo exemplo da igreja aqui em São Paulo. Porque nós entendemos que Deus estava nos chamando a nos arrepender desse conformismo, dessa comodidade, e buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Quando eu penso em um exemplo nessa área, eu penso no Edu, que está ali. Porque, para quem sabe, quem conhece ele fez uma cirurgia no final do ano passado. Então ele estava com o pé dele arregaçado, né, tinha feito cirurgia, não podia nem pisar no chão por mais de um mês. Ele passou por vários perrengues aí nesse meio tempo também, né, se você conhece ele, você vai saber. Mas ele não deixou de estar nos cultos presenciais. Mesmo vindo de Embu das Artes, irmão. Embu é longe, você não sabe onde é Embu. É longe, acho que é mais longe que a Etiópia, e da Etiópia até Jerusalém. Né? Mas bom é que o Edu tem carro, então não estava numa carroça igual o eunuco. Né? E ele, por amor a Deus, ele tem vindo em todos os cultos muito antes da gente ter a volta 100% dos cultos presenciais. Tanto o Edu quanto a Tainá, claro, a esposa dele. Então eu queria muito levantar eles dois como um grande exemplo. E claro, todos que têm sacrificado e vindo de longe. Nós temos pessoas de Embu, temos pessoas de Osasco, temos pessoas de Cotia, de Jandira aqui. É longe. Temos pessoas de Araraquara, minha avó está aqui hoje, vocês viram ela. E por que a gente vem de tão longe para cá? Porque não tem igrejas mais perto? Não. Porque nós sabemos que aqui é o reino de Deus. Entende? Nós vemos por amor a Deus aqui. Porque a gente entende que distância é uma questão de salvação. A gente não pode medir distâncias e esforços para Deus. Tanto pela nossa salvação. Mas nós queremos chamar as pessoas que a gente estuda a Bíblia também. A não dar desculpas por distância. Qual é o meu desafio, irmãos, para a gente aqui? Nunca mais use distância como uma desculpa. Quando você for fazer algo para Deus. E se você fizer isso, você vai chamar as pessoas a fazerem o mesmo. Porque você vai poder falar, olha, eu percorro grandes distâncias. Você pode fazer isso também, se você quer. Não é? Quando é por um intercâmbio, uma viagem, por trabalho, as pessoas percorrem o céu e o mundo para ir onde tem que ir. Quando é para Deus, nós queremos ter o coração do eunuco. Nós queremos ter o coração de Felipe. E quando nós temos esse coração, olha o que Deus produz. Foi isso que fez Felipe achar um cara como ele, que não queria medir distâncias e esforços para buscar a Deus. Quando nós temos esse coração e essa alegria também, Deus vai nos usar, irmãos. Em conclusão, hoje nós vimos uma questão de salvação, que envolve 4 coisas. Perseguição. Vamos ficar animados ainda quando somos perseguidos. Nós vimos que batismo e doutrina é uma questão de salvação também. Vamos estar afiados para poder ensinar a palavra de Deus para qualquer pessoa. Nós vimos que o discipulado é uma questão de salvação. Então não queremos ter discipulado de vez em quando ou só quando dá. Queremos priorizar isso porque entendemos que é um mandamento de Deus. 4º e último ponto. Entendemos que distância também é uma questão de salvação. Então vamos dar o coração a Deus só.
Está alegre de estar aqui e para Deus seja glória. Amém.